pessoal, acho que todos nós temos essa questão que ficou em nossa mente. Como será que foi a batalha entre o bando do Kyros contra o bando do Obase? Porque, infelizmente, a Disney não mostrou essa cena. Convenhamos, a Disney vacilou em diversas partes de batalha que foram cortadas e não mostradas. Por exemplo, o massacre em cima do Azibo, a própria luta do bando do Obase contra o bando do Kyros. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, já que vocês estão pedindo bastante. Mas antes, te convido a maratonar o canal depois desse vídeo e acessar o link da descrição para acessar nosso site. Lançamos nossa primeira HQ, A União de Dois Mundos, e também temos a HQ do Scar em poucas unidades. Considere se tornar membro do canal. Temos 3 planos com diversos benefícios. Bora pro vídeo. O que podemos fazer é teorizar, já que não há confirmações. Mas a gente precisa estudar um pouco do comportamento e estilos de vida dos dois bandos. O bando do Obase vivia no Vale dos Reis, onde não só o seu grupo, mas também outros grupos de leões viviam uma vida mais pacífica. E isso não é fraqueza, ok? 90% dos leões que têm seu grupo já concretizado param de caçar e passam só a defender seu território, deixando a caça e atividades mais para as leoas. É uma estratégia super eficaz. Afinal, se não tem guerras, não tem mortes, certo? Então, os leões do Vale dos Reis, tendo seus grupos já formados, não tinham por que sair por aí arrumando confusão. Já Kyros e seu bando são de fora, do Vale dos Reis. Ou seja, eles têm uma adaptação e estilo de vida totalmente diferente dos leões do Vale dos Reis. E, pelo que foi mostrado, eles têm um estilo de vida mais agressivo. Outro ponto que precisamos notar é o trabalho de equipe, de ambas as partes. A única vez que vemos mesmo membros do bando de Obase lutando é na hora de Mufasa e Eshe contra Azibo e Shaju. E nesse momento, não vemos um bom trabalho em equipe, e sim uma boa luta individual de Mufasa e Eshe. Enquanto na questão do bando, do Kyros, as leoas, principalmente na cena contra Mufasa, mostram ataques sensacionais em trio. Enquanto uma ia por trás na coluna, a outra tentava atacar pela frente, enquanto a terceira ia nas patas, até que uma delas puxa Mufasa pela cauda e o jogo em um buraco em Milele. Cara, sensacional e super letais, eu acho as leoas do Kyros. Bem mais sinistras e letais do que eles, a aparência delas é bem assustador. Trabalham muito bem em equipe e são letais procurando finalizar. Ao contrário do Kyros, que sempre procura ficar subestimando seus adversários ao invés de finalizá-los. Logo, ou seja, o trabalho em equipe das leoas do Kyros é torturador e extremamente avassalador. Outro ponto importante a se comparar é que existiam leoas do bando do Kyros bem mais robustas do que a própria Eshe, que era a principal leoa do bando de Obase. Então, temos pontos totalmente diferentes que levam o grupo de Obase em desvantagem. Os números, o estilo de vida e o trabalho em equipe. Agora que entendemos melhor os grupos, vamos começar a estudar algumas possíveis possibilidades. Para isso, precisamos trazer alguns pontos da vida real. A primeira possibilidade seria algo que muitos pensam: um massacre. As leoas de Kyros estavam em cerca de 16 leoas, enquanto no bando do Obase havia por volta de 8. Ou seja, as leoas que estavam mais ativas em atividades físicas estavam em super desvantagem. Então, as leoas do Obase não tiveram chance nem de pensar e foram atacadas por pelo menos 2 leoas. E sabemos que as leoas do Kyros são hiper letais. Eu acho elas até mais letais do que o próprio Kyros, como eu falei antes. Mesmo que restassem Tigaru e Obase por último, eles não iam ter chances contra 15 ou 16 leoas letais. Nem mesmo leões na vida real conseguiriam. Então, essa seria a primeira possibilidade: o massacre. A segunda possibilidade é que pode ter sido algo rápido, porém mais estratégico. Ao mesmo tempo em que estavam em vantagem de números, leoas do Kyros poderiam lutar contra o bando do Obase da mesma forma que as 3 leoas fizeram contra Mufasa. Uma tentando atacar partes como patas e coluna para causar uma lesão e imobilizar a leoa, enquanto a outra já ia direto no pescoço, sem dar tempo para as leoas do bando do Obase se defenderem. E nisso o número só iria aumentando para a próxima vítima, já que elas provavelmente finalizavam um e já passavam para o próximo. Outra possibilidade seria uma morte lenta e torturante. Por exemplo, as leoas do bando do Kyros, indo 2 para cada membro do bando do Obase, poderiam simplesmente arruinar a coluna de uma leoa ou quebrar uma perna.
Leões fazem isso muitas vezes na vida real. Deixam seus adversários com colunas e pernas quebradas vivos, porém sem condições de sobrevivência, para morrerem aos poucos, ou até mesmo o leão já caído no chão sem movimentos nenhum apenas. Respirando, então essa é uma possibilidade que não dá para ser descartada, já que os leões tomam essas atitudes na vida real. Algo que tenho certeza que aconteceu seria que, a cada morte de um membro do bando do Obase, aumentava o sofrimento do próximo que fosse morrer. Por exemplo, se 2 leoas atacassem Shigaru e outras 2 Eshe, assim que essas 2 leoas conseguissem imobilizar Shigaru, deixando-o com a coluna quebrada ou até mesmo morto, elas iriam para cima da Eshe. Ou seja, já viraria um 4 contra 1. O bando do Obase não teve chance pessoal. Pode ser que, por exemplo, a Eshe ou o Shigaru estavam levando a melhor contra 2 leoas do Kyros, mas aí, antes deles conseguirem finalizar, as leoas do Kyros já chega mais. 2 leoas que finalizaram outro membro do grupo do Obase. Aí já vai ficar no 4 contra 1. Então, é muita desvantagem. Pessoal não iria ter como lutar. Agora, imaginem o Obase ficando por último, já ferido no chão, olhando para o Kyros e mais 15 ou 16 leoas em sua frente, sabendo que ele seria o próximo e que não tinha chance nenhuma. Olhando para os lados e vendo Eshe e todo o seu bando massacrado ao redor, acredito que ia ser uma cena bem forte para as crianças. Eu, como sou da velha guarda, e tivemos coisas parecidas ou até piores aparecendo, tipo a cena da mãe do Bambi morrendo ou a própria história de O Cão e a Raposa, sabe? Então, infelizmente, na minha opinião, os tempos se renovaram e evitam passar cenas assim para as crianças. Eu acredito que se cenas assim não traumatizaram nós da velha guarda, talvez não aconteceriam hoje em dia com o público mais jovem, mas as empresas hoje vêm evitando de qualquer forma colocar cenas assim. Claro que se os leões do Kyros deixassem as leoas do Obase vivas, porém com a coluna quebrada, aí sim eu concordo que seria algo bem pesado, ainda mais para os dias de hoje e antigamente também. Porém, uma cena de sobrando só o Obase e ouvindo as últimas palavras do Kyros e talvez mostrando as leoas do Obase já sem vida no chão, eu acho que daria sim para encaixar. Pô, pessoal, a Disney já mostrou o corpo do Mufasa, que é um personagem que prendeu mais as pessoas do que o Obase e que tem uma fandom enorme. Fez isso no live action depois e em tempos atuais. Depois mostra a cena do Simba indo ver o corpo do seu pai. Então, não tem desculpa falando que nos tempos atuais, cenas mais pesadas assim não cabem mais, sendo que a Disney fez isso no primeiro live action. E então, isso nos leva a uma questão ainda maior. O que a Disney quis esconder? Por que essa luta não foi mostrada? Será que foi brutal demais em um nível de talvez a terceira possibilidade pode ter sido real? De o bando de Obase estar com colunas ou patas quebradas, porém com os animais ainda com vida? Ou foi uma estratégia para manter um mistério e deixar os fãs discutindo sobre o que aconteceu? Bom, mais uma coisa rápida. Vocês devem estar se perguntando o porquê não citei muito o Kyros nas possibilidades das batalhas, porque eu imagino que ele nem se envolveu na batalha, e se ele se envolveu, foi para dar o golpe final em Obase, o que se encaixa com a possibilidade do Obase ter sido o último. Mas assim como foi com o Azibo, imagino que foi contra o bando do Obase. Acredito que ele nem lutou porque, quando ele dá o comando para as leoas atacarem, e fica tranquilo e se deita, em uma cena em que provavelmente diz que ele vai assistir ao massacre. O que faz sentido, porque nas cenas de Kyros contra o Mufasa, o Kyros ele nunca é o primeiro a atacar o Mufasa. Ele sempre envia leoas para iniciar o ataque, o que também pode ser uma estratégia de enfraquecer o adversário enquanto você está 100%. Claro que teve as cenas de confrontos de Kyros lutando contra o Mufasa, como aqui eles estão em Milele em terra e na do subterrâneo. Mas antes disso, o Kyros sempre foi o último a atacar. E o que dá para imaginar é que muitas vezes ele nem atacou, e sim as suas leoas. Já que vimos que elas eram bem mais letais do que ele, elas mostravam finalizar adversários, enquanto ele, ao invés de finalizar, subestimava. O que mostra que o Kyros não tem o mesmo estilo de luta que as suas leoas, e, por exemplo, nem o mesmo trabalho em equipe que elas mostraram ter. Então, eu acredito que o Kyros ficou só assistindo mesmo. Mas então, essas são as possibilidades e teorias que imagino sobre como pode ter sido essa batalha. E vocês, como acham que foi? Deixem nos comentários.